essa nossa proposta, né, que eu trouxe a convite da professora Priscila, são possibilidades de práticas visuais, aplicação do alfabetismo visual na educação básica. São estudos que a gente começou no grupo de pesquisa, que depois a gente foi afinando para um grupo de estudo em pedagogia visual, na UFRA, Campus Belém, né? Eu como professora coordenadora, e os alunos de letras libras e pedagogia, tá? Então, as alternativas que a gente vai trazer aqui, primeiro são possibilidades para a gente refletir sobre as nossas práticas, e aí fica tanto para a educação básica quanto para o ensino superior, independente de ser um aluno surdo ou um aluno com outra condição. E agora eu me lembrei que eu não fiz a minha autodescrição, né? Perdão. Desculpa. Vamos lá. Eu sou uma mulher branca, cabelo pelo ombro, o óculos. Estou sentada aqui no meu quarto, com uma iluminação direta no meu rosto. Uso brinco, estatura mediana, 42 anos. Tá. Então, voltando, né? É uma experiência que a gente discute já há algum tempo com os alunos, né, de graduação, sobre como pensar melhor o uso da imagem nas nossas práticas docentes para a inclusão de qualquer aluno, né? Seja ele começou com a perspectiva do aluno surdo, mas com o tempo a gente percebeu que é útil, é importante para ser aplicada com qualquer aluno. Então, uma pergunta que eu faço a vocês, e eu não estou com acesso ao chat, então se surgirem manifestações no chat, eu peço que me avisem, ou falem, né, por áudio. Vocês sabem ler visualmente? O que vocês acham aqui nessas duas imagens? A gente tem duas imagens projetadas. De um lado, a posse, né, do ex-governador, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, subindo a rampa do Planalto, né, no ritual comum à posse de chefes de Estado, como o presidente da República, né, e ele ali acompanhado pelos políticos que assumem cargos dentro do poder legislativo, né? E no outro lado, a gente tem a foto mais recente, da posse mais recente do presidente Lula, acompanhado já não só de políticos, né? Na verdade, ele é acompanhado de pessoas que cada um representa aqui um grupo, né? Sejam as mulheres, sejam os indígenas, sejam as pessoas com deficiência, os animais, representados na figura de um cachorro. Então, quando a gente olha as duas imagens, são imagens que retratam uma cerimônia de posse de um presidente da República. Entretanto, por vezes, o ângulo que ela foi tirada, as pessoas que estão ali representadas nas duas fotos, tanto ao lado do presidente eleito, quanto ao fundo, né, e muito favorecido pelo ângulo da imagem, dá um significado completamente diferente às duas fotos. Então, quando a gente faz essa pergunta, né, se vocês sabem ler visualmente, seria interpretar o que está para além das cores, das pessoas, né, mas de modo crítico, o que cada imagem representa, o que cada imagem quer denunciar ou quer nos levar a refletir. Tá? A construção dessas imagens pelas pessoas que a criaram. Então, é nesse sentido aqui que eu venho nos chamar para refletir sobre o papel da visualidade nas nossas práticas, tá? Claro, com foco na educação básica, mas, de novo, que a gente pode também repensar as nossas práticas no ensino superior. E aí a gente vem com duas citações da Dom Diz, do livro Sintaxe da Linguagem Visual, né, de 97, em que ela
destaca alguns conceitos sobre o alfabetismo visual, né? Então, de acordo com essa autora, o alfabetismo visual, ele significa a capacidade de expressar-se e compreender tanto a capacidade verbal quanto a visual. E que essa nossa capacidade de expressar e compreender, ela pode ser aprendida por todos, por qualquer um de nós. Na verdade, o que a autora vem destacar nesse livro, ao longo dele todo, é justamente que deve ser, né? Nós precisamos utilizar da imagem, de todo o potencial que a imagem tem para nos comunicar, né? Então, ela destaca que o alfabetismo, nesse sentido, ele precisa ser trabalhado dentro das escolas para que as crianças, os jovens, eles possam não só se expressar por meio de mensagens, criando mensagens visuais, mas também compreender, né, as mensagens que são trocadas de forma crítica. Então, ela destaca um outro ponto, né, que o alfabetismo visual, ele vai expandir a nossa capacidade de ver, né, de entender essa mensagem, o que ainda é mais importante, que seria de criar uma mensagem visual. Então, ainda mais hoje, né, nós vivemos no mundo online, das redes sociais, onde as imagens comunicam muito, né, a respeito de instituições, de pessoas, de perfis, né, de influencers, de youtubers. Estão surgindo outros papéis, né, outras relações se estabelecem, não só entre os adultos, mas também mediando a subjetividade das crianças, na medida em que elas tenham acesso, de certa forma, irrestrito a essas imagens. E nós, enquanto escola, enquanto universidade, a gente subutiliza essa aplicação. A gente ainda percebe a imagem como tendo um poder menor do que o verbal, né? Mas vamos lá. Aqui, a autora, a Dondiz, ela destaca no seu livro de sintaxe da linguagem visual, ela destaca alguns elementos dessa mensagem visual que nós, enquanto escola, enquanto universidade, principalmente escola, seria o papel de alfabetizar visualmente, né? Letrar visualmente as nossas crianças. Então, o ponto, né, tendo como recurso o ponto, a linha, a forma. Então, a gente tem hoje vídeos, quando o público são crianças, né, ou até alguns adultos, do Turma da Mônica Toy, a gente tem a Galinha Pintadinha Mini, né, quem tem criança, bebês, o quanto o desenho dessas formas mais arredondadas aos desenhos, aos personagens, dispara, né, dispara na audiência uma sensação de necessidade de cuidado, né, de conforto visual em função de formas mais arredondadas, por exemplo, né? Um outro aspecto que a gente tem também é a direção, a cor, a textura, né? Então, os colegas da comunicação, eles já dominam, né, essa linguagem, dominam essa sintaxe e usam justamente as cores com o propósito de estimular em nós, né, determinadas sensações e emoções, principalmente relacionadas a consumo de marcas e de produtos, por exemplo, né? A questão da escala, dimensão, o volume e movimento, né? E esse aspecto, por exemplo, do movimento, quando a gente está trabalhando com alunos surdos, é um componente da língua brasileira de sinais, da gramática dessa língua, né? Então, por isso que a gente começou estudando esse tema, muito vinculado à pedagogia visual, e gradativamente nas nossas pesquisas a gente foi percebendo que a aplicação do alfabetismo e do letramento visual, ela é muito mais ampla, né, e pode contemplar qualquer aluno, tá?
aqui, quando a gente olha essa imagem, né? São maçãs. De um lado, nós temos a fruta cortada ao meio, né? Com uma boa aparência, vermelha, né? Bem com, como é que eu posso dizer? Bem cuidada, né? Em condições de servir como uma refeição saudável. Por outro lado, a gente já tem uma maçã cortada ao meio, mas a casca com machucado, né, a parte amarela do fruto já manchada, com placas marrons e laranja. Então, desperta em nós o quê? Esse fruto não está próprio para consumo, né? Já está passado, já não nos serve mais. Então, percebam o quanto a imagem ela vai disparar em nós, né? Emoções, vai disparar em nós compreensões e possibilidades de leitura do seu significado e de, consequentemente, comportamento diante dessa interpretação, né? Então, naturalmente, ocorre dessa forma. O que não é natural e que precisa ser sistematizado pela escola é esse nível de leitura mais complexo, né? Com camadas, como a gente tem no texto escrito, tá? De produção de uma imagem, que a gente precisa, assim, refinar. Não é porque nós temos o sentido da visão, né? Que para nós é natural a compreensão de uma imagem apenas pela presença desse sentido, tá? Independente de, no caso de pessoas ouvintes ou de pessoas surdas, a compreensão da imagem, ela não é natural pelo fato de possuirmos o sentido da visão, tá? É isso que os autores da área, eles vêm discutir o papel das práticas pedagógicas nesse processo. Peraí. Rapidinho, que tá faltando um slide aqui. Tá faltando um slide, rapidinho. Gente, rapidinho. Deixa eu só abrir aqui que faltou um slide, que é um slide teórico, que para mim estava aparecendo quando eu fiz é esse slide aqui. Eu vou pedir licença para vocês, para eu apresentá-lo, mesmo não estando na proposta, né, do layout. Eu não sei o que aconteceu. Eu passei ele para lá e não foi. Então, a Heloísa Lins, no artigo de 2014, ela já destaca, né, a importância da pedagogia da imagem, né? E ela denomina essa pedagogia da imagem como a perspectiva de um olhar crítico, né? Por isso eu coloco aqui entre aspas, a autora destaca esse termo entre aspas, né? Outros autores como Santaella, como Mãe Barbosa, também vêm destacar a necessidade de construirmos, né, uma pedagogia da imagem que favoreça esse olhar crítico. Então, a Heloísa, ela destaca que as imagens, geralmente, elas são utilizadas como simples ilustrações, inclusive no livro didático, né? E, por vezes, tendo um lugar secundário em relação ao texto escrito e até associadas negativamente ao entretenimento, fazer rir, né, distrair. Então, ela destaca que o uso de imagens ele está muito associado nas práticas escolares como uma variável para atenuar o que ela chama de dores da aprendizagem, né? E dores entre aspas, né? Para tornar mais leve aquele momento, tornar mais lúdico. E, por vezes, como o lúdico tendo um menor potencial, né? De transformação, de participação do que o texto escrito, né? Do que um ensino mais disciplinar a nível ali de controle de corpos e de subjetividade.
Então, ela destaca a necessidade de a gente buscar uma compreensão que está escondida no conteúdo das imagens, né? E entender essas imagens como práticas sociais, né? Então, por vezes, nós temos alunos com olhares domesticados, né? Ingênuos a respeito das imagens, e a gente observa muito isso na falta de letramento digital, na produção, na circulação de imagens e de conteúdos de forma acrítica, né? Então, a gente entende a imagem como uma prática social e esse estímulo do uso da imagem, da leitura de uma imagem como um potencial sendo associado, por exemplo, a práticas de leitura do texto escrito, né? E a outras práticas também. Agora eu vou voltar lá para o outro, tá? Polindo essa arte. E aí eu vou trazer para vocês, deixa eu ver meu tempo aqui, porque eu me perdi. Sim, trazer para vocês algumas estratégias, tá? Que são fruto de TCCs, de pesquisas de iniciação científica que geraram monografias, que já geraram publicações, né, de alguns alunos. Então, aqui a gente tem o mapa da história, por exemplo, né? Que são gráficos organizadores que podem ser úteis para auxiliar o aluno a analisar ou escrever uma história. Então, essa proposta ela foi adaptada da professora Tatiana Lebedeff, de 2010, que também discute, né, alfabetismo e letramento visual, mas especificamente voltado para a educação de surdos, tá? Entretanto, essa estratégia aqui do mapa da história é uma estratégia que a gente pode aplicar, como eu disse, com os alunos de modo geral, né? Então, a gente tem um vídeo, uma história, um storytelling, um vídeo curto, sem texto escrito, sem nenhum texto, né? Apenas sem as falas, apenas as imagens se encadeando, por exemplo, e a gente pode aplicar o mapa da história nesses vídeos curtos para o aluno identificar o cenário, a hora, o personagem, local, né? Problema, o que aconteceu naquele vídeo, naquela história, qual foi a conclusão, separando esses itens, né, da narrativa por cor, relacionando esses itens, cada um a uma cor específica, tá? Então, para que o aluno comece a treinar e a produzir, né, gradativamente a sua escrita, de lá na frente escrever um texto, tá? Narrativo, se for o caso. Mas é uma estratégia que a gente pode aplicar, é muito comum a gente fazer isso, por exemplo, na educação de surdos, quando a gente vai identificar verbo, subjetivo, objeto, trabalhando frases, né, para treinar a escrita com esse aluno. Mas a gente pode construir o mapa da história, tanto de um curta-metragem, quanto de um texto escrito, tá? Para trabalhar com os alunos. Uma outra estratégia foi o uso de tabela, tá? E aqui a aplicação da imagem nesse uso de tabela, um tipo de gráfico organizador que concentra e organiza os dados, né? E eles podem ser usados para mostrar atributos, comparar, contrastar tópicos. E aí, as diversas possibilidades que a autora traz de criar com viagens, leituras, filmes. Então, a gente trouxe aqui os locais, né, os supermercados, a logo dos supermercados e a imagem dos produtos, arroz, feijão, leite, os valores, né, para ir treinando os alunos, tanto no rótulo quanto em valor, né, se for o caso, para pesquisar o que está mais caro, o que está mais em conta. Então, são possibilidades de aplicação da imagem. E a questão da história em quadrinhos, né, que aqui a gente não vai trazer um autor específico da história em quadrinhos, né, que tem vários que a gente poderia citar, mas a gente quis trazer, manter a professora Tatiana Lebedeff também, pelos estudos que ela tem
em estudos surdos, tá? E aí ela traz a história em quadrinhos como uma potência para trabalhar com os alunos, né, em função da conexão de texto e desenho. E aqui a gente vai ter, por exemplo, características específicas desse gênero, né, como os balões, as linhas cinéticas, a metáfora visual, né, as onomatopeias, recordatório, o requadro cronológico. Em relação à metáfora visual, né, quando a gente vai pensar em letramento visual para surdo, a gente tem que pensar nos hibridismos, né, e a metáfora visual ela vai estar presente nessas adaptações, né, porque o surdo, embora ele tenha a sua língua e a sua cultura, a sua língua visual e a sua cultura e identidade surdas, ele está imerso numa cultura oralista, né? É inevitável o volume de informações visuais que chegam até esse surdo, pautadas numa cultura ouvinte também, né? Então, a gente destaca no trabalho com os alunos surdos o hibridismo, né? A língua de sinais, a metáfora visual e, por que não, também a oralidade, uma vez que muitos professores da educação básica ainda não dominam a língua brasileira de sinais, uma vez que a atuação do tradutor-intérprete de Libras ela ainda é muito restrita, né? As legislações, lamentavelmente, ainda não são cumpridas na sua totalidade, como precisa para que haja inclusão efetiva do aluno surdo. Então, a história em quadrinhos, ela favorece a participação da criança surda, né, o interesse para construir a sua história, para se apropriar de uma escrita e de uma reescrita que é diferenciada em função de ser uma interlíngua, né, em função da língua portuguesa, ela ser, por vezes, uma língua adicional, que vai precisar de adaptações, né, e manejos para que esse aluno gradativamente se aproprie de determinadas regras, para que ele consiga ter uma escrita mais próxima. Claro que sempre pautado pela língua de sinais, mas que consiga, de fato, comunicar. E a estratégia da história em quadrinhos quebra, né, a dureza da prática tradicional, da prática oralista, com, por exemplo, a criança surda, né? Então, é uma forma da gente trazer leveza nesse ensino e também treinar o olhar crítico do surdo, né, para a sua produção enquanto aluno. E aqui, né, a gente já está indo para o final da apresentação, eu trouxe uma experiência, tá, de uma HQ imagética, a Adriane Mello, que já é professora agora, né, professora de língua portuguesa, estava fazendo conosco a sua segunda graduação em Letras Livres. Ela traz essa discussão da HQ imagética na sua monografia, na formação continuada de professores dentro da área de educação especial, e a gente trouxe como exemplo a produção da minha filha, né, da Isabela, onde ela, ainda em processo de alfabetização, na época que produziu isso aqui, foi chamada pela professora de arte para construir. Né? Então, aqui o título da historinha é Tite e seus amigos. Né? Tem o unicórnio, a florzinha, o cachorro, e aí ela começa a construir aqui, na segunda imagem, a árvore, né? o cachorro. Então, começa a construir uma sequência de imagens que tem uma continuidade, né? Que há uma ligação dessa personagem principal, que é a Tite, que é a florzinha, né? Que agora, aqui embaixo, a Tite está em volta de uma cor azul, né? Indo dormir, e depois ela se encontra com os amiguinhos, com o unicórnio, que diz oi, ela interage,
e já no próximo quadrinho ela já encontra outros colegas, né? Então, percebam que há uma sequência, né, de conteúdos imagéticos aqui que são produzidos pela criança, ainda em processo de alfabetização, e que gradativamente, na elaboração desse conteúdo, nós, professores, podemos intervir na seleção das cores, no tipo de linha, na sequência de ideias, quem são os personagens. Então, gradativamente, a gente consegue conduzir com os alunos para que eles organizem em imagens uma sequência, né, com início, meio e fim, uma sequência lógica, que é a base para a nossa produção escrita, né? Então, no TCC da Adriane, ela aplicou essa proposta da HQ Imagética com os professores da educação básica no município da região metropolitana de Belém, e eles foram convidados a executar essa proposta com os seus alunos surdos, né? E a gente teve uma boa resposta da equipe, dos professores executaram, era período de festa junina, então a gente teve todas essas intercorrências, mas os que executaram tiveram uma boa resposta dos seus alunos, de interesse, de continuidade, né, de não desistir da produção por ser escrita, porque a ideia é começar com a HQ imagética e depois passar para a produção de um texto escrito que explique a construção dessa HQ, né, que represente em texto a história que está sendo relatada em imagens. Então, foi muito mais suave para o aluno conduzir, né, construir esse texto com o professor, depois de ter construído a HQ imagética, de forma leve, né? E aqui é a nossa equipe, tá? São os nossos alunos, já temos nossos 3 egressos desde o início dessa proposta, da pedagogia visual e do próprio grupo de pesquisa em educação e diversidade na Amazônia. Eu tenho parcerias hoje, né, com a professora Francisca Carvalho, da UFPA, professora Uísis Gomes, da Escola de Dança da UFPA, e a gente tem se debruçado, né, para estudar esse processo. Vou fazer aqui. Nós temos nos debruçado para estudar o processo da visualidade, o letramento visual e as possibilidades de práticas que a gente pode executar com o aluno surdo e com qualquer aluno na educação básica e no ensino superior. Então, muito obrigada, né, a todos pela oportunidade. Professora Priscila Belar, muito obrigada pelo convite. Desde já, sucesso ao curso de especialização. A gente precisa de iniciativas como essa para fomentar essas discussões, promover trocas de experiências, para que a gente se aproprie dessas práticas, né, para executar com os nossos alunos. Obrigada.